que a gente tem de novidade aqui na tangente, né? Então, a gente sabe, né, que cosseno está relacionado com eixo x e tangente está relacionado com eixo y. A questão é, com qual eixo está relacionado a tangente, né? Então, é isso que a gente vai discutir agora. Então, para a gente começar o estudo, eu vou desenhar a circunferência trigonométrica. Tá? Vou traçar aqui uma circunferência. Vou traçar os eixos ordenados, x e y. Professor, pode falar. Estou perguntando aí onde é que dá para ver as aulas gravadas. Eu tenho mandado os links para você no Google Classroom, tá tudo lá. No mural ali do Google Classroom eu disponibilizei as aulas com o link do YouTube, tá tudo lá. Ah, valeu. Mas daí eu pego hoje aqui, quando eu terminar essa aula, eu já envio o link de todas as aulas. Então tá, né? A pergunta é, qual eixo, né, que está relacionado à tangente? Então a gente tem aqui, ó, eixo x, que é o cosseno, o eixo y, que é o seno, e a tangente, como o próprio nome diz, ele vai ser um eixo tangente à circunferência e que passa pela origem dos arcos, que é o ponto 1, 0. Então é esse segmento aqui, ó. Ele vai passar tangenciando a origem dos arcos. Mas na prática, como é que funciona isso, né? Então, suponha, por exemplo, que eu tenho aqui um ângulo alfa. Tá? Então, vou pegar aqui um ângulo alfa. Ele vai ter uma extremidade ali na circunferência. O que eu vou fazer com essa extremidade? Eu vou fazer o prolongamento dela até o eixo tangente. Então, eu vou fazer esse prolongamento aqui, ó. Tá? Então, vou destacar. Fazer um pontilhado aqui, tá? Então, esse ângulo alfa, quando eu prolongar a extremidade dele, ele vai encostar em algum ponto ali no eixo das tangentes, tá? Então, se aqui é alfa, lembra, né? A gente está medindo aqui no sentido anti-horário, aqui também vai ser alfa, tá? E o que a gente vai ter? A distância da intersecção desse prolongamento com o eixo das tangentes vai dar a tangente do ângulo. Então, esse segmento aqui que eu estou traçando em amarelo vai ser justamente a tangente do ângulo alfa. Tá? Então, o tamanho desse segmento aqui é a tangente desse ângulo alfa. Beleza? Então, isso é a tangente, né? O tamanho desse segmento, quando você faz o prolongamento ali da extremidade do arco. Aí a gente pode pensar também no segundo quadrante. Então, vamos supor que a gente pegue o simétrico desse arco aqui no segundo quadrante. Que seria o 180 menos alfa, né? Então, vou pegar aqui o simétrico dele. Aí eu vou fazer o prolongamento. Aí vocês vão perguntar assim, mas como é que eu vou fazer o prolongamento a partir da extremidade, visto que do lado esquerdo da circunferência eu não tenho um eixo da tangente. Então, como você não consegue fazer isso, você vai prolongar no sentido oposto. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai fazer o prolongamento nesse sentido, tá? Até chegar ao eixo tangente. Então, o prolongamento vai ser feito assim, ó. Só que com qual diferença agora? Com a diferença que a tua tangente agora, que eu estou destacando aqui em azul, ela vai ter o mesmo tamanho que a de cima, porém com sinal oposto. Tá? Então, note que quando você tem essa situação aqui, ó, você vai ter uma tangente positiva. Quando você tiver essa situação aqui, ó, você vai ter uma tangente negativa. Então, a gente já pode concluir aqui, ó, que a tangente no primeiro quadrante
ela vai ser positiva. No segundo quadrante, ela vai ser negativa. Se a gente for fazer no terceiro quadrante, então vamos pegar aqui um ângulo no terceiro quadrante, simétrico, né, do ângulo alfa. Então, beleza, aqui, ó. Então a gente vai fazer o prolongamento. Bom, o prolongamento eu não posso fazer para o lado esquerdo da circunferência. Então eu vou voltar lá para cima, no sentido oposto. Então você vai ver, ó, que vai dar a tangente de um arco no terceiro quadrante. A tangente também vai ser esse segmento em amarelo. E no quarto quadrante, né? Se eu pegar aqui agora, né? Você vai ter a mesma situação, ó. Você vai prolongar onde? Né? Vai prolongar ali até o eixo das tangentes e vai ser o segmento em azul. Então, o que você pode concluir, né? Qual a conclusão aqui que você chega? Primeiro quadrante, tangente positiva. E no terceiro quadrante, tangente positiva. E no segundo e no quarto quadrante, tangente é negativa. Beleza? Isso aí. Tá? Algumas situações que a gente precisa discutir, né? Então, vou abrir aqui o GeoGebra. Tá? Beleza, ó. Então a gente já tinha visto isso para o seno e para o cosseno. Então agora a gente vai olhar para o eixo da tangente, que vai ser o segmento em verde. Vocês vão olhar aqui nessa circunferência. Então olha só. Então, olha isso aqui que acontece. Isso aqui que é a nossa tangente. Então vamos pensar agora nos arcos extremos. 0, 90, 180, 270 e 360. E vamos ver como é que se dá esses valores na tangente. Então, ó, vamos pensar no zero. À medida que eu estou chegando no ângulo zero, o valor da tangente está diminuindo. O tamanho do segmento em verde que vocês estão vendo aí na animação. Tá? De tal forma que quando chegar no zero, o valor da tangente do arco zero vai ser zero. Agora, e note que no primeiro quadrante ali que eu estou passando com o ângulo, a tangente está para o lado positivo, né? Como a gente já tinha visto. Então, note agora que à medida que eu estou passando, chegando no ângulo de 90 graus, a tangente está aumentando cada vez mais. Ó. Tá vendo? De tal forma que quando você chegar no 89 e você olhar aqui o valor da tangente, que está destacado aqui, ó, onde eu estou marcando com laser, ela é um valor bem alto, 57,29. Tá? E quando eu chegar no 90, exatamente no 90, o que vai acontecer? A extremidade, quando eu fizer o prolongamento da extremidade do arco, né, então vamos supor que eu pegue aqui, ó, esse prolongamento, né? A partir dessa extremidade aqui, ó, o que vai acontecer? Esse prolongamento ele vai ser paralelo com o eixo das tangentes. Isso significa que a tangente de 90 ela não vai existir, motivo pelo qual aqui está esse pontinho de interrogação. Tá? Aí vamos continuar, né? Vamos continuar aqui com o ângulo. Ó, segundo quadrante, se você vê ali, ó, o segmento em verde está para o lado negativo. Quando eu chegar no 180, a tangente vai dar quanto? 0, né? Aí vou para o terceiro quadrante, ó, tangente positiva. Quando eu chegar no 270, vai acontecer a mesma situação que no 90. Se você fizer o prolongamento da extremidade, né, do arco, você vai ter que esse prolongamento e o eixo das tangentes eles são paralelos. Então a tangente de 270 também não vai existir. E a tangente de 360, né, fechando o ciclo, você vai ver também que é 0. Tá? Então a gente pode voltar aqui, ó, e escrever isso. Né? Vamos fazer assim. Ó. Vou escrever aqui, ó, 0
90, 180, 270 e 360. E aqui, ó, tangente. Bom, então vamos escrever isso, né? Que a gente acabou de concluir. Tangente de 0 para a gente é quanto? 0. Tangente de 90 não existe. Tangente de 180, 0. Tangente de 270 não existe. E tangente de 360, 0. Tem que ser igual a tangente de 0, porque a gente sabe que 0 e 360 são arcos côncavos, ou seja, ocupam a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Uma outra coisa importante que a gente precisa anotar também, não sei se vocês notaram isso, mas quando a gente olha para o seno de um ângulo, tá? O seno de um ângulo e o cosseno de um ângulo qualquer, eles sempre vão ficar limitados entre 1 e menos 1. Porque como o seno e cosseno está relacionado com o eixo y e x, respectivamente, sempre eles vão ficar limitados ali ao tamanho do raio da circunferência, que é 1. Então, você nunca vai ter um valor de seno maior do que 1 e nunca vai ter um valor de seno menor do que menos 1. E a mesma coisa para o cosseno. Então, sempre essas duas razões trigonométricas, elas sempre vão estar entre 1 e menos 1. Só que para a tangente, como a gente pôde observar, é um pouquinho diferente, que a gente consegue obter valores maiores do que 1 e menores do que menos 1. Então, a tangente de alfa, a variação dela vai dar onde? De infinito, de menos infinito até mais infinito. Note que eu não ponho a igualdade aqui, né, no sinal aqui de desigualdade. Por que eu não ponho esse igual? Porque a gente sabe que infinito ele não é mensurável. Então, o infinito sempre vai ser uma bola aberta, um intervalo aberto. Tá? Então, isso é importante a gente lembrar também. Outra coisa que é interessante da gente observar é o seguinte. Eu devo ter comentado com vocês lá no início da trigonometria no triângulo retângulo que a tangente de um ângulo qualquer, ela pode ser escrita como a razão, a gente sabe que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou ainda a gente pode escrever como seno sobre cosseno do arco. E de certa forma isso faz sentido, por quê? A gente sabe, por exemplo, que a tangente de 90 não existe. Tá? Então vamos supor que eu fosse calcular aqui a tangente de 90, usando essa ideia. A gente já sabe que ela não existe, mas olha só o que vai acontecer. Ó. Tangente de 90, a partir dessa ideia, vai ser seno de 90 sobre cosseno de 90. Seno de 90 é igual a 1 e cosseno de 90 é 0. O que a gente não pode fazer, né, numa divisão? A gente nunca pode dividir por 0. Uma divisão por 0 ela não existe. Tá? Então faz sentido eu falar, por exemplo, que tangente de 90 não existe. Se eu pegar, por exemplo, a tangente de 0, note que o que vai acontecer? Ó. Tangente de 0. Usando da mesma ideia. Né? Então vai ser seno de 0 sobre cosseno de 0. Então, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. 0 divididos por 1 existe, né? Se eu tenho 0 coisas para dividir para uma pessoa, essa pessoa vai ficar com nada. Então, isso aqui é igual a 0. Tá? Então, faz todo sentido eu falar de não existência de alguns arcos da tangente. Né? Então, assim, ó, a tangente ela não vai existir no 90 e não vai existir no 270. E a qualquer arco que seja côngruo a 90 e a 270.
Então, por exemplo, se eu der uma volta na circunferência e cair na extremidade aqui do 90 graus, também não vai existir, né? Porque arcos côncavos têm seno, cosseno e tangente iguais, né? Se esses arcos forem côncavos. Beleza? Alguma dúvida até aí? Todo mundo entendeu? A princípio, sim. Não tem ninguém. Tá, beleza. Vamos para a próxima. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de tangente, tá? Como que a gente faria, daí já vou voltar um pouquinho naquela parte de menor determinação positiva, que a gente falou um pouco rápido, então eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos supor aqui, ó, que eu queira calcular a tangente, vamos pegar aqui a tangente de 225 graus. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar, o quadrante. Então, esse arco aqui, ó, ele está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante a gente sabe que a tangente ela é positiva, tá? E aí, o que a gente tem que fazer com esse cara aqui, ó, com esse ângulo? A gente tem que reduzir ele ao primeiro quadrante, né? A gente tem que fazer a redução ao primeiro quadrante. O que é fazer a redução ao primeiro quadrante? É achar o simétrico dele lá no primeiro quadrante. E eu comentei com vocês o seguinte, ó, que a gente tinha que lembrar de algumas frases, né, para isso aqui. Então, segundo quadrante, o que a gente tinha que pensar? Quanto falta para 180? Terceiro quadrante, quanto passou de 180? E quarto quadrante, quanto falta para 360, certo? Isso que a gente também provavelmente comentei com vocês, né? Quando a gente estava falando de seno e cosseno. Então, como a gente está no terceiro quadrante, eu tenho que pensar quanto que passou de 180. E nesse caso, quanto passou de 180 foi 45. Então, isso aqui é equivalente eu calcular tangente de 45, que da tabela trigonométrica a gente sabe que tangente de 45 é igual a 1. 1 positivo, né? Porque aqui, ó, terceiro quadrante, tangente é positiva, tá? Então, tangente de 225 também vai ser 1. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que eu queira calcular a tangente vamos pegar aqui, ó, tangente de vamos imaginar assim 300. Então, primeiro passo, vamos identificar quem que é o quadrante. Bom, 300 é um arco que está no quarto quadrante. Tá? E no quarto quadrante a gente sabe que a tangente é negativa. E a gente tem que pensar quanto falta para 360. Quanto que falta para 360? Justamente o valor 60. Então isso é equivalente a tangente de 60, mas agora negativo porque nós estamos no quarto quadrante. Da tabela a gente sabe que tangente de 60 é raiz de 3. Então essa vai ser a tangente de 300. Vamos supor a seguinte situação também. Vamos supor que eu queira calcular a tangente. Vamos pensar agora num arco que passou da primeira volta. Tá? Vamos pegar aqui o arco 870. Então, note que ele já passou da primeira volta. A primeira volta é no máximo 360. E a gente só sabe trabalhar com arcos que estão na primeira volta. A gente não sabe trabalhar com um arco que é maior, né? Então, qual vai ser a ideia aqui, ó? A ideia, nesse caso, é você pegar esse arco aqui e achar a menor determinação positiva. Vou colocar aqui, ó, menor
determinação você tem que achar a menor determinação positiva. O que é essa menor determinação positiva? Como ele já passou da primeira volta, tem um arco positivo que ele é o menor, ou seja, ele está na primeira volta, que é côngruo a 870. Como que a gente vai descobrir isso? Bom, primeiro eu vou pegar o 870 e dividir por uma volta. Uma volta corresponde a 360 graus. Então eu vou ver quantas voltas esse arco deu na circunferência trigonométrica e o resto que eu obter dessa divisão, tá? Que vai ser aqui quanto? 150, vai ser justamente o quê? A menor determinação positiva. Então assim, ó, o que esse arco 870 ele fez, né, na circunferência? Ele deu uma volta, aí ele deu outra volta, e aí parou no 150, que é um arco que está no segundo quadrante. Então, 870... Pode perguntar. Surgiu uma dúvida aqui, ó. Pergunta para ele se em uma raiz tem diferença ao colocar o número dentro da raiz multiplicado ou fora, do lado da raiz. Tem diferença? Tem diferença sim. Você, por exemplo, fazer aqui, ó, 2 raiz de 3... e você fazer raiz de 2 vezes 3, são dois resultados diferentes, tá? São dois resultados diferentes. Isso aqui corresponde a raiz de 6, tá? Que eu não sei quanto é que é, vai ser 2, alguma coisa. E esse resultado aqui é você pegar o 2 e multiplicar pela raiz de 3, que é 1,7, vai dar 3,4 aproximadamente. Esse resultado aqui é 3,4 aproximadamente. E esse resultado aqui é 2, alguma coisa. Então são dois resultados diferentes. Respondi a pergunta? Era isso mesmo? Sim. Então beleza. Então, apaguei ali a divisão. Não era para apagar a divisão. Só essa parte aqui. Então beleza. Ó. Então o 870 ele é côngruo ao 150. Ou seja, eles têm a mesma extremidade aqui, ó. Então, você calcular a tangente de 870 é a mesma coisa de você calcular a tangente de 150. Tá? Pode perguntar. Ó, a tangente seno e cosseno de ângulos côngruos e simétricos sempre dá o mesmo valor? Não. Se você... Vamos dividir isso em duas perguntas, tá? Se os ângulos forem côngruos, por exemplo, vamos pegar o ângulo 30. O ângulo 30, ele tem um côngruo quando você dá uma volta, que é o 390. Tá? Então, se você calcular seno de 30 vai ser igual a seno de 390, cosseno de 30 vai ser igual a cosseno de 390 e tangente de 30 vai ser igual a tangente de 390. Então, se você pega arcos côngruos, respectivamente, esses senos e cossenos para esses arcos côngruos vão ser iguais. Então, se seno de 30 é meio, seno de 390 também é meio. Se cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 390 vai ser raiz de 3 sobre 2. Se tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 390 também vai ser raiz de 3 sobre 3. Tá? Agora, simétricos são coisas diferentes. Tá? Então, assim, ó, um arco côngruo são arcos que ocupam a mesma posição. Então, arcos que são côngruos a esse ponto que eu estou destacando aqui, são todos os arcos que têm extremidade nesse ponto. Então, seno, cosseno e tangente vão ser iguais. Agora, simétricos não necessariamente são iguais. Porque o que vai mudar de um quadrante para o outro? Né? Esses aqui são simétricos. Né? O que vai mudar de um quadrante para o outro? O sinal. Então, assim, eles vão ter o mesmo valor em módulo, só que o sinal sempre vai trocar dependendo em que quadrante que esse simétrico que você está analisando, se é no segundo, no terceiro ou no quarto. Veja se eu respondi a pergunta aí e dá um ok.
Professor, mas se por algum acaso eu pegar 30, seria o mesmo módulo? Quem que tá perguntando? Álvaro. Álvaro, liga o microfone aí, se tiver com o microfone, que eu acho que eu não tô conseguindo entender a tua pergunta. Ele falou para esquecer. Não, por que esquecer, cara? Não entendeu? É que assim, ó, Álvaro. Vou tentar explicar de uma outra forma aqui, ó. Se você pegar, olha ali a figurinha que eu estou desenhando, aquele círculo. Se você pegar aqui esse ângulo, tá? Você quer saber o cosseno dele. Então você vai fazer a projeção dele aqui no eixo X e o cosseno vai ser esse valor aqui que eu estou rabiscando, tá? Esse aqui vai ser o cosseno desse ângulo. Se um arco for côngruo a esse arco, que eu estou destacando aqui em verde, eles vão ter sempre o mesmo valor, tá? Então, por exemplo, cosseno de 30 vai ser igual a cosseno de 390, que vai ser igual a cosseno de 750, porque são todos arcos côngruos. Você está dando uma volta e está chegando no mesmo lugar, na mesma extremidade. Mas agora, não necessariamente, eu posso dizer que vai ter o mesmo valor para o simétrico. Porque, por exemplo, aqui, ó, se você pega um simétrico no segundo quadrante, tá? O cosseno agora, ele vai ter o mesmo tamanho, mas ele vai ser um valor o quê? Negativo. Então, o que eu quero dizer? Arcos côngruos têm seno, cosseno e tangente equivalentes, mas arcos simétricos não necessariamente. Então, note que eu coloquei aqui, ó, tangente de 870 é igual a tangente de 150, por quê? Porque elas têm a mesma extremidade que está aqui, ó. Então, se eu traçar aqui o eixo tangente, tá? Nessa circunferência, vamos supor que eu trace aqui o eixo tangente, tá? Que é esse eixo. E fazer o prolongamento aqui, ó. Então, vai dar justamente a mesma tangente, tanto para o 870 como para o 150. Por quê? Porque eles são côngruos, ou seja, eles ocupam a mesma posição na circunferência trigonométrica. Não sei se eu me fiz claro agora. Sim, entendeu. Entendeu? Beleza, tem que perguntar algo, não pode deixar a dúvida para trás, senão daí você não entende. Então tá, como a gente está agora na primeira volta, né, com 150, o que a gente vai fazer? Analisar o quadrante. Né? 150 é um arco que está no segundo quadrante, e a gente sabe que a tangente no segundo quadrante é negativa. E agora a gente vai fazer a redução ao primeiro quadrante. Como ele é um arco que está no segundo, a gente tem que pensar quanto falta para 180. Quanto falta para 180? 30. Tá? Então, isso aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Certo? Um outro exemplo. Vamos supor que seja um ângulo negativo agora. Eu pego uma situação... Professor, pode perguntar. tem diferença colocar menos tangente de 30 e tangente de menos 30? Espera aí. Vou responder essa pergunta para... Ó, quer ver? Vamos analisar aqui, ó, a circunferência trigonométrica. Em tese tem, tá? Tem diferença. Mas assim, ó, o menos 30 ele está aqui. O mais 30 ele está aqui. Certo? Esse aqui é o 30. E esse aqui é o menos 30. Tá? Vamos analisar o eixo tangente. É o eixo que está aqui, ó. Quando você fizer o prolongamento, a tangente de 30 vai dar um valor positivo. E a tangente de 30, de menos 30, vai dar um valor negativo. Então tem diferença sim. Porque o menos 30 é um arco que está no quarto quadrante. E o 30 é um arco que está no primeiro quadrante. Não sei se eu me fiz claro. Não, saquei. Sacou? Uhum. Então faz diferença você colocar o menos na frente do ângulo e o menos na frente da função, né? Então faz diferença. Tá? Porque se você estivesse calculando aqui a tangente
vamos supor que fosse tangente de menos 30, o resultado disso aqui, ó, seria raiz de 3 sobre 3 positivo. Aliás, desculpa, seria negativo, né? Porque o menos 30 está no segundo quadrante. E menos, se você calculasse aqui, ó, só a tangente de 30, sozinha, sem aquele menos na frente, a tangente de 30 seria raiz de 3 sobre 3 positivo. Porque 30 é um arco que está no primeiro quadrante. Não sei se... Agora sim, ó, você pode dizer o seguinte, que tangente... Você pode dizer o seguinte, ó, que tangente de menos 30... Você pode dizer assim, ó, que tangente de menos 30 é igual menos a tangente de 30. Isso faz sentido. Porque se a tangente de 30 é positiva e você põe um sinal de menos na frente dela, você vai tornar ela negativa. Que é o que acontece com a tangente de menos 30. Como está no quarto quadrante, vai ser negativo. Então isso aqui você pode afirmar. Mas afirmar que essas duas coisas aqui são iguais, você não pode. Tá, beleza. Entendeu? Eu acho que eu respondi agora a tua primeira pergunta. Acabei fazendo uma confusão na tua pergunta aí, mas agora eu saquei, tá? Você não pode dizer que tangente de menos 30 é igual a tangente de 30. Mas você pode dizer que tangente de menos 30 é igual a menos tangente de 30. É isso aí. Tá? Agora eu entendi. Beleza. Tá, vamos fazer um outro exemplo agora, mas com ângulo negativo. Então vamos supor que eu queira calcular aqui, ó. Deixa eu fechar aqui o GeoGebra que está pesando já. Vamos supor aqui, ó, que eu queira calcular a tangente vamos pegar aqui 960 Só que agora, uma diferença aqui, ó. Eu vou pegar essa tangente e vou colocar o ângulo aqui negativo. Tá? Então tá, vamos fazer o seguinte, ó. 960. Eu vou pegar o 960, como passou da primeira volta, né? Eu vou dividir por 360. Então vou fazer esse processo aqui, ó. Tá? Vou pegar 960 e dividir por 360. Lembrando agora que eu estou com um ângulo negativo. Então isso aqui vai ser 2,720 e vai sobrar menos 240. Só que isso aqui agora, diferentemente do 150 aqui, isso aqui não é a menor determinação positiva, até porque esse resto deu um resto negativo. Isso aqui, para a gente, é a maior determinação negativa. Então, o que você tem que achar sempre é o seguinte, ó. Então, assim, ó, você tem que achar desse arco a menor determinação positiva dele. Tá? E o que você tem aqui, como o arco que você achou é negativo, o resto que você tem um resto negativo, você tem aqui a maior determinação negativa. Então, maior determinação negativa. Como é que eu consigo achar a menor determinação positiva tendo a maior negativa? Bom, vamos pensar na circunferência trigonométrica, né?
Sempre a nossa ideia é a circunferência trigonométrica. Então, vamos pegar aqui a circunferência e vamos tentar fazer uma análise em cima dela. Bom, o que é o menos 240? O menos 240 é eu partir aqui da origem dos arcos no sentido horário. Então, eu vou passar aqui, ó, menos 90, menos 180, menos 240. Então, esse arco vai estar no segundo quadrante, o menos 240. Só que isso aqui é um ângulo negativo, ele vai estar aqui, ó. Esse cara aqui é o arco menos 240 graus. Certo? Só que eu quero a menor determinação positiva. Eu quero saber qual é o arco côngruo a ele, ou seja, que ocupa a mesma posição aqui, mas nesse sentido. No sentido anti-horário, que é o nosso sentido, digamos assim, padrão. Tá? Então, eu quero saber isso aqui, ó. Saindo da origem e vindo até aqui. Então, basta você pensar quanto é que falta para 360. Né? Se você tem aqui menos 240, o tanto que falta, que é o que está em verde aqui, é o quanto que falta para 360. Então, em tese, se você tem a maior determinação negativa, para você achar a menor positiva, você vai somar com 360 para saber quanto que falta. Ó. Quando você fizer essa soma, bom, menos 240 com mais 360, você vai verificar que isso aqui dá quanto? 120, positivo. Então, essa aqui vai ser o que agora? A menor determinação positiva, que é o que a gente precisa. Então, calcular a tangente de menos 960 é equivalente a eu calcular quem? A tangente de 120. Bom, muito bem. Aí, estamos já na primeira volta, vamos analisar o quê? Quadrante. Que quadrante que está o 120? Segundo. No segundo quadrante, a tangente é negativa. Como eu estou no segundo quadrante, eu tenho que pensar quanto falta para 180. Então, menos tangente de 60. E tangente de 60, você sabe da tabela que é menos raiz de 3. Certo? Então, assim, ó. Sempre quando um arco, ó, note que os primeiros exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo aqui, ó. Por que eu já fui direto para a análise do quadrante? Porque o arco que eu tenho aqui não passou da primeira volta. Então, eu já vou analisar o quadrante, vejo quem que é o simétrico dele no primeiro e já acho o valor. Tanto no primeiro como no segundo eu fiz isso. Agora, note que no terceiro exemplo, aqui, e no quarto exemplo, eu já peguei e dividi por 360. Por quê? Porque eu estou com um arco, né, que passou da primeira volta. Então, eu vou fazer... o que eu preciso fazer? Achar a menor determinação positiva. Se o arco é positivo, a menor determinação positiva vai ser o resto da divisão por 360. Se o arco é negativo, a determinação vai ser o resto somado com 360. Lembre que se você está dividindo o arco negativo, o resto também vai ser negativo. Então, você vai somar 360 para saber quem é a menor determinação positiva. Certo? Então, esse aí é o procedimento. Beleza? Temos uns minutinhos aqui. Tem alguma dúvida aí? Senão vamos para os exercícios. Tem dúvida nenhuma? Tranquilo aí? Tudo certo. Então tá, vamos pegar aqui alguns exercícios. Deixa eu abrir aqui a lista de vocês. IFC 2020. Tá aí, vamos conversar com alguns exercícios mais
começar aqui com 7 e com 8, tá? Porque eles são de menor determinação positiva e tal. Então vamos ver aqui, ó. Vou começar com o 7. Então tá. Bem facinho, bem tranquilo, né? A menor determinação positiva do arco 1000. Veja, ele não está pedindo nem para calcular seno e cosseno, ele só quer a menor determinação positiva. Então o que você vai fazer com isso aí, né? Você vai pegar um 1000 e dividir por 360. Então o que você vai ter aqui, ó? Dá 2, 720, sobra 280. Como eu quero a menor determinação positiva, né, do arco, então já está aqui, ó. Se ele pedisse, por exemplo, a maior determinação negativa, o que você teria que fazer, né? Você teria que subtrair de 360. Né? Então, daí 280 menos 360 dá 80. Menos 80. Então, isso aqui seria a maior determinação negativa. Tá? Mas nesse caso, como ele quer a menor determinação positiva, fica tranquilo. Beleza? Vamos lá para o 8. Ó, o 8 agora você tem um ângulo negativo. Tá? Mesma situação. Só que agora você está pegando um ângulo negativo. Esse ângulo negativo você vai 4.900. Você vai dividir por 360. Então, aqui vai dar 1. 360 sobra 40, dá 3, 130. Aí abaixo o zero aqui. Vai dar 3, 4. 4 passa, né? Então vai dar aqui 3. Vai dar 1080. E aqui vai dar 220. Só que, como a gente está com um ângulo negativo, o que você achou aqui foi a maior determinação negativa. Para achar a menor determinação positiva, que é o que ele está pedindo, você vai somar com 360. Isso aqui vai ser igual, então, a 140 graus positivos. Está aqui, ó. Que é a alternativa letra B também. Beleza? Ah, mas por que aqui você somou e aqui você subtraiu? Porque se eu quero a maior determinação negativa, o meu arco tem que ser negativo. Então, eu tenho que subtrair de 360 para que o meu resultado dê negativo. Se eu quero a maior determinação positiva, então eu tenho que somar com 360 para que meu arco dê positivo. Né? Como é que eu vou ter uma menor determinação positiva que seja um resultado negativo? Não faz sentido, tá? Então, veja o termo. Eu quero a menor determinação que é positiva. Então, o resultado tem que ser positivo. Tá? Beleza? Só mais um eu vou fazer, daí eu termino, tá? Que é o 9. Aí sim, ó, vocês já podem fazer o 10, o 11, 12, 13, 14. Vocês podem fazendo tudo, tá? O único que eu falo para vocês pular aqui que eu acho meio chatinho é o 15. Mas o resto aí vocês podem fazer todos. Aí na aula da próxima semana eu só vou fazer exercício, tá? Então vamos fazer só um 9 aqui, ó. Que ele é um... Mas, professor... Oi. Dá para fazer a 15? Dá para fazer, mas ela é um pouquinho mais chatinha. Porque ela é mais um exercício de observação do que de cálculo. É um exercício mais conceitual do que de cálculo. Tá? Mas eu posso resolver com vocês depois. Mas assim, eu não considero que seja um exercício tão importante, tá? É só que ele tem um raciocínio mais geométrico do que algébrico. Então vamos pensar aqui, ó, bem rapidinho, daí eu já finalizo a aula, né? Ó, em um triângulo, bom, eu não sei quem que é esse triângulo, então eu vou desenhar aqui ele, tá?
que ele fala para mim desse triângulo? Eu tenho um ângulo que mede 36 graus. Eu tenho um outro ângulo que mede 2π sobre 3 radianos. E quero saber quanto que é o terceiro ângulo desse triângulo, tá? Como é que eu vou descobrir isso? Ele quer em radiano, tá? Então, primeiro passo, vamos transformar em grau o que está em radiano. Aí depois o resultado a gente transforma em radiano de novo, tá? Como é que eu transformo isso aqui, ó, em graus? No lugar do π, eu vou colocar 180. Então, 180 divididos por 3 dá 60. 2 vezes 60 corresponde a 120. Então, aquele ângulo ali, ó, corresponde a 120 graus. O que eu sei sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo? Sempre quando eu somar 3 ângulos de um triângulo, os 3 ângulos de um triângulo, a soma vai ser 180 graus. Independente de qual triângulo seja. Seja ele equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo. Sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, eu vou somar ali, ó, 36 mais 120 mais o ângulo que eu quero descobrir, que é x. Isso aqui é igual a 180. Então, eu vou ter que 156 mais x igual a 180. O 156 vai passar subtraindo, então eu vou ter 180 menos 156, que vai dar 24. Só que eu quero esse 24 em radianos. Então a gente vai usar a regrinha de 3, né? Então, π corresponde a 180. 24 graus corresponde a quanto? X. Então vai ficar assim, ó, 180x igual a 24π. Então, o que eu vou ter daqui? Ó? Que x vai ser igual a 24 24π divididos por 180. Bom, consigo simplificar por 6. Então, 24 divididos por 6 dá 4. Então, vai ficar 4π. E 180 divididos por 6 dá 30. Ainda eu consigo simplificar por 2. Então, simplificando por 2... eu vou ter 4π divididos por 2 dá 2π e 30 divididos por 2 resulta em 15. Então, esse ângulo que estava faltando é o 2π sobre 15, que é a letra D. Certo? Fechou, pessoal? Alguma dúvida?